Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h35, bom dia para você, sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, primeira edição nos 99.1, também pelos nossos aplicativos e o canal youtube.com/CBN Campinas. E a gente começa já direto e reto falando sobre os clubes de São Paulo, inclusive o Vinícius Moura vai trazer a informação de que o árbitro para o jogo de volta entre Flamengo e Corinthians já está definido. Será que é bom? O Corinthians terá equipe reserva em Goiânia amanhã diante do Goiás por causa da final da Copa do Brasil, quarta-feira contra o Flamengo. A decisão do torneio mata-mata terá o Wilton Pereira Sampaio no apito. O Palmeiras negocia a renovação de contrato dos atacantes Dudu e Rony. O Alviverde deve ter um novo vínculo com o Dudu, válido até 2025, e com Rony até 2026. O São Paulo também tenta alongar seu acordo com o volante Gabriel Neves, que ainda pode voltar a jogar este ano por causa de uma lesão no joelho. Domingo tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. E o técnico santista Orlando Ribeiro terá à disposição suas duas principais opções na lateral direita para enfrentar o Bragantino, segunda-feira, no Nabi Abichedi. Carlão de Freitas, o Vinícius Moura trouxe aí as informações dos clubes, mas acho que o que mais se destaca é a decisão da CBF em colocar o Wilton Pereira Sampaio como árbitro de Flamengo e Corinthians quarta-feira que vem. É aquela bolinha que quando o cara é sorteado ele pensa, ai meu Deus do céu, ou ele gosta, Carlão, bom dia. Bom dia, Pio, bom dia, ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição. O árbitro gosta, né, Pio? Se é um árbitro que tem, assim, anseios, né, na carreira, gosta, como jogador de futebol. Tem jogador que pipoca em jogo grande, não quer saber de estádio lotado. Agora, o grande jogador, ele gosta de final, ele gosta de clima adverso. E o bom árbitro, o árbitro que sonha com Copa do Mundo, sonha com grandes decisões, grandes competições, ele tem que ficar satisfeito quando ele é escolhido aí para uma grande final. Nós falávamos aqui, eu gostei da arbitragem do Braulio, né, do primeiro jogo, foi o Braulio, né, que apitou, eu gostei. Polêmicas, claro, ocorreram polêmicas, sim, o lance do Corinthians, o cartão amarelo do João Gomes, mas sinceramente, apesar das polêmicas, eu acho que ele agiu com correção nas duas situações mais complicadas. Braulio da Silva Machado. Isso, como no cartão amarelo pro João Gomes, achei justíssimo. E o pênalti é aquela coisa. No Brasil, eles dão mesmo, não tem jeito. Relou tal, é pênalti. Agora, no meu futebol não seria pênalti. Então aí eu estou considerando o meu futebol, por isso achei uma boa arbitragem. E o Wilton, que ele corra bem. Eu sou Klaus Roxo, mas não pode, né? Em virtude do Corinthians ser do estado de São Paulo. Daron que eu gosto também. Quem mais que... Vamos ver. O Marcelo de Lima Henrique. Marcelo de Lima Henrique. Gosto. Mas acho que meio para-raio. Ele é mais brigão do que o Wilton. Mas vai o Wilton, o Júlio já riu. Que ali, Deus o proteja. Hein, Pio, Julião, o problema não é meu. O problema não é meu, o problema é dele. Ó, e tão importante quanto o árbitro é o árbitro de vídeo. Ele será do Rio Grande do Norte, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Ó, ele é FIFA, ele é VAR FIFA. Se você falasse o nome, eu sairia do estúdio agora. Wagner Reuê. Não, aí Nossa, pelo amor de Deus. Ô, Julião, o Wilton Pereira Sampaio é para-raio também? Bom dia. Bom dia, Pio. Pois é um árbitro FIFA, né? É um árbitro FIFA que acho que a CBF aposta muito na questão da experiência, porque é difícil, né, Pio? A gente tá falando aqui de um nível de arbitragem complicado no Brasil, né? Que o Brasil é um país em que a arbitragem ela tem um trabalho sucateado. O Wilson Cenemi está tentando agora na CBF, na comissão de arbitragem, fazer um trabalho parecido com o que ele tinha na Conmebol, só que é o seguinte, né, Pio? Na Conmebol, o trabalho do Cenemi foi bom? Foi bom. Só que ele tinha em mãos os 2, 3 melhores árbitros de cada país. É verdade. Agora não. Agora ele tem uma missão de, no Brasil, elevar o nível de arbitragem geral. Então, independente de quem fosse escolhido, eu tenho certeza que a pressão seria a mesma. Então,
sabendo, né, da atmosfera que será encontrada no Maracanã e da grandeza desses dois times. Foi uma boa escolha. Agora, tem uma pergunta polêmica para vocês aí, viu, Peu? Qual é? Essa final de Copa do Brasil é a maior final de Copa do Brasil da história? Pra mim, sim. Em termos de... Pra mim, sim. Tradição, não vou dizer, mas porque você pega outro como Palmeiras, um São Paulo, não tô dizendo quem é mais tradicional não, mas são equipes tradicionais também. Mas... torcida, né? Eu acho que pela premiação, nunca houve uma premiação tão alta e as duas maiores torcidas do Brasil. As duas maiores torcidas. Podemos considerar assim, tentar pegar pela memória aqui. Tivemos um Cruzeiro e Atlético, né? Tivemos um Cruzeiro e Atlético, que foi bacana também. Foi. As duas equipes viviam um grande momento. Tivemos um Vasco e Flamengo, mas o mesmo Flamengo, as duas equipes não estavam bem. O Flamengo foi o campeão, mas em termos de campeonato brasileiro, o Flamengo não estava bem. O Vasco já caminhava em situação complicada. Eu acho que se compara esse Cruzeiro Atlético, Atlético e Cruzeiro e Flamengo e Corinthians, mas vamos cravar, vai. É a maior final. Tivemos um Corinthians e Brasiliense. Corinthians e Brasiliense. Esse aí saiu da curva. Tivemos um Santo André e Flamengo. Isso, Paulista e Fluminense. Paulista e Fluminense. Paulista e Fluminense eu estive lá em São Januário. A Copa do Brasil é legal por isso. Ela tem às vezes alguns... Hoje ficou mais difícil, né? Muito mais. Com essa desigualdade financeira ficou mais difícil, mas antigamente nós tínhamos aí algumas zebras. Né? Bom, 11h41, a gente vai sair um pouquinho aqui do assunto esporte, vamos para o jornalismo. O Felipe Pereira está com a gente para trazer informações sobre o crime da Mega Sena. Parece que nós tivemos mais um preso nessa manhã. É isso, Felipe? Bom dia. É isso, Pio. Bom dia para você e para quem acompanha o CBN Esportes Campinas primeira edição. A Polícia Civil acaba de divulgar a prisão do quinto identificado no crime da Mega Sena, Marcos Vinícius Salles de Oliveira, de 22 anos, que estava foragido, foi preso nesta manhã em uma área rural, na cidade de Piracicaba. Ele é apontado pela Polícia Civil como o mentor do crime que terminou com a morte de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, crime que hoje, a propósito, completa um mês, porque foi exatamente um mês atrás que o Jonas Lucas morreu depois de ser agredido e deixado às margens da rodovia dos Bandeirantes. É uma informação que nós vamos ampliar durante toda a tarde no CBN Brasil e também no Estúdio CBN. Pio. Obrigado, Felipe Pereira, com certeza mais informações a respeito, né, desta quinta prisão dentro da programação da CBN Campinas. 11h43 agora, daqui a pouquinho, a gente fala da Ponte Preta. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E a seleção brasileira feminina está classificada à decisão do Campeonato Mundial. Amanhã às 15h, a equipe enfrenta a forte seleção e complicadíssima seleção da Sérvia. Ontem a seleção brasileira venceu a Itália por 3-1. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h48 de volta com o CBN Esportes, primeira edição, para falar da Ponte Preta, que tem o Tombense pela frente amanhã, lá em Muriaé, no Rio de Janeiro. E o Luca tá fora, Julião? Exatamente, né, Pio? O Luca tá fora do jogo. A opção da comissão técnica foi para preservar o jogador, porque o Luca apresentou um desgaste muito alto nos últimos jogos, né? Como Muriaé também é uma viagem desgastante, o Luca é o quarto desfalque confirmado para esse jogo, se juntando a Kaique França, Igor Formiga e Alisson. Os prováveis substitutos: Luan Ribeiro no gol, Bernardo na lateral direita, Fraga no meio-campo e Echaporã deve formar a dupla com Ribamar no ataque. Carlão de Freitas sem Luca, óbvio que a Ponte perde demais, isso não precisa nem questionar, né, Carlão? Sem dúvida. É claro que agora tem o Ribamar, que é um cara também de boa qualidade. Deixa eu só... Ah, sim. A dona Vilma, minha professora de geografia da 4ª série, mandou uma mensagem aqui pra mim agora, falou: não me envergonhe! Como assim, Muriaé do Rio de Janeiro? Mas essa foi aquela aula que você faltou. Isso aí eu falei, dona Vilma, eu faltei nessa aí, desculpa. Minas Gerais. Muriaé é terra de Marco Aurélio Moreira. Muriaé, onde o Tombense manda aí os seus jogos. Mas voltando ao assunto do Luca, é claro, é uma referência, é o principal jogador da Ponte, e sem ele a Ponte perde muito, embora tenha aí o Ribamar, que não deixa tanto a desejar. Mas, Pio, já estamos chegando naquele momento de Feliz Natal, né? O jogador tá sentindo alguma dorzinha, de repente já pede para ficar de fora, ou alguma situação contratual para conversar, alguma negociação, o que é plenamente normal.
Eu acho que por se tratar do Luca, ele tem todo o direito, porque o que esse rapaz fez com a camisa da Ponte esse ano, e eu nem falo de Série B, porque Série B ainda foi um momento bacana, mas principalmente pelo Campeonato Paulista, porque jogar naquele arremedo de time que ele jogou e quase se tornar o artilheiro do Paulistão, em alguns momentos parece que ele teve um aproveitamento de... Ele era o único cara que tinha feito gol com a camisa da Ponte. Então, dá um descanso se tá lesionado aí, que possa se tratar, mas é um jogador importantíssimo e vai fazer falta sim lá em Muriaé. E tratá-lo muito bem para ele ficar pro ano que vem, né, cara? Principalmente, né, Pio? A gente sabe que o Luca é um jogador que se valorizou nesse 2022 e uma eventual permanência dele seria importantíssimo para essa coisa chamada Série A2 aí que a Ponte foi se meter. Bom dia, Fernando Nunciarone, de Serra Negra, tá dizendo aqui, dá-lhe porco. Intervalo, a gente já fala do Guarani. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 11h54, agora para falar do Guarani, e a gente até vem brincando nos últimos dias, brincando sério, dizendo o seguinte, né, Julião? Guarani nada de cumprir tabela na Série B por enquanto não, porque ele tem um campeonato ainda a ser disputado. Exatamente, Pio. O Guarani está na caça do Criciúma.
Até ontem nós falávamos um pouquinho, né, sobre essa situação de Copa do Brasil. Eu fui dar uma estudada, Pio, para deixar mais simples para o torcedor entender, porque ranking da CBF, ranking de clubes, é um negócio meio complexo, meio chato de entender. Mas, basicamente, o torcedor do Guarani precisa saber o seguinte: cada lugar na classificação da Série B equivale a 20 pontos no ranking da CBF. O Guarani, no ranking do ano passado, está na frente do Criciúma. O Criciúma só ultrapassa o Guarani e fica com essa vaga na Copa do Brasil se o Criciúma terminar uma diferença de 3 posições acima do Guarani. Ou seja, a missão do Guarani é terminar 2 posições no mínimo de diferença do Criciúma, que estará na Copa do Brasil. Caso não consiga, aí o Guarani só iria para a Copa do Brasil via Federação Paulista. E aí o São Paulo ou o Bragantino precisariam se classificar para a Libertadores da América, então por isso é uma missão um pouquinho mais difícil. A caça agora é em relação ao Criciúma, viu, Pio? Nossa, é algo a prestar atenção. Isso motiva jogador, Carlão? Tem que motivar, né, Pio? Porque alguns vão permanecer e você disputando a Copa do Brasil já é certeza de um caixa melhor, porque só de você entrar em campo na primeira fase, você já ganha um dinheiro considerável. Então tem que motivar. Ô, Pio, e outra coisa, né? O cara que joga... Primeiro, o cara que é jogador de futebol, ele veste a camisa do Guarani. É igual o Muricy Ramalho falava nos tempos de São Paulo. Poxa vida, o cara joga no São Paulo. E você tem que motivar o cara ainda. Poxa, ele tem a profissão dos sonhos de qualquer garoto. E você tem que motivar, é obrigação, né? Não é? No nosso trabalho normal aqui na rádio, a gente não tem que chegar motivado, independente dos problemas que a gente possa estar atravessando. O jogador de futebol é a mesma coisa. Mas é complicado, né? Ô, profissão, você tem que motivar o cara. O cara joga no Guarani Futebol Clube e você tem que motivar o cara. E isso faz parte do futebol, felizmente ou infelizmente, você tem que ter sempre esse papel de coach, né? Conversando com o cara, principalmente quando um objetivo já foi conquistado, mas motivar o cabra. O cara joga no Guarani, ganha um bom salário, não é fácil não, hein, Pio? Bom, à tarde a gente analisa melhor, mas torcer para São Paulo ou Bragantino irem para Libertadores, acho pouco, ou um dos dois, acho pouco provável. E se o Criciúma vencer nessa rodada, porque ele tem um jogo a menos, aí complica a situação do Guarani. Meu Deus, valeu, Julião, até a tarde. Um abraço, Pio, até mais tarde. Valeu, Carlão, até a tarde. Valeu, Pio, abraço, até já. Até às 4, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição.